Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar do livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 22. E também, como sendo o livro sinótico, está também no livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 3 e 4. Como o tema é: quantas vezes se deve perdoar? Mas antes disso tudo, dá um joinha, clica em inscrever-se, vai no sininho, clica em todas, que a palavra de Deus ao seu coração chegue para todas as pessoas da sua casa, da sua família e também todas as famílias do Brasil. E aqui, gente, quer dizer dessa palavra? Está no versículo 21, que quantas vezes se deve perdoar uma pessoa, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Olha o que diz. Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Aí Jesus responde, gente. Responde com sabedoria, responde com graça, responde com amor. Olha para você ver. Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Isso, gente, por dia. Ou seja, 70 vezes 7 dá 400, mais de 400 vezes por dia. Ou seja, gente, uma pessoa, quando comete um erro com outro irmão, custa perdoar, custa ficar junto, né? Mas Jesus aqui diz claramente: perdoa sim, 70 vezes 7. E Pedro, né, eu creio que sim, não seja com o André, o seu irmão, mas sim que referindo, né, perguntando quantas vezes, assim, tem um limite de a gente perdoar o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso irmão de igreja, o pastor de igreja, as pessoas que trabalham junto com você, até mesmo dentro do lar, né, que convive junto. Quantas vezes que eu tenho que perdoar minha esposa? Quantas vezes que a minha esposa tem que me perdoar? Quantas vezes que minha mãe eu tenho que perdoar? Tantas vezes que minha mãe tem que me perdoar? E Jesus relata claramente, gente, 70 vezes 7. Ou seja, não tem limites de você pedir, se você perdoar outra pessoa que te ofendeu com palavras, te ofendeu com gestos, te ofendeu mesmo, até mesmo com torturas, outras coisas extremas. Agora pensa, gente, eu fico pensando no apóstolo Paulo, quando ele converteu a Cristo, né? Que ele era chamado de Saulo. E ele perseguia a igreja assim, implacavelmente. E como ele sendo um benjamita, ele foi implacável, E quando ele foi para perseguir o irmão da igreja, quem apareceu ali foi o próprio Senhor Jesus. Apareceu a ele: Saulo, Saulo, por que tu tá me perseguindo? Saulo caiu em real, caiu em si, que não tinha outra maneira a não ser Jesus, né? O sumo sacerdote, o rei dos reis, o senhor dos senhores, porque o apóstolo Paulo, né, que antes era Saulo, ele mudou de nome, Jesus mudou o nome dele, que ele é só a autoridade acima dele, porque ele era um fariseu. E ele sim, ele estudava muito. Era mais provável que também que ele era estudante de Gamaliel, um dos mais importantes homens, né, ele da sinagoga, né, que talvez mais para frente quem deveria ser sacerdote, sumo sacerdote, talvez iria ser Saulo, que se tornou Paulo. E Jesus teve um chamado maior do que o sumo sacerdote. O sacerdote ali naquela época chamou o Saulo para o evangelismo dos gentios, o evangelismo, né, que é só Jesus que ele chama nós também hoje
para evangelizarmos, tanto como aqui na internet, quanto nas nossas casas, tanto nos nossos vizinhos, tanto no nosso trabalho. Jesus chama, nos convoca hoje. E Paulo, né, quando ele caiu em si, quando caiu em escamas, que estava cego, as escamas nos olhos, ele aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, batizou, e aí sim foi preparado pelos apóstolos, porque chegou a Pedro e foi preparado, aí sim anunciou a palavra de Jesus a tempo e fora de tempo. E lá na cidade de Roma, pelo imperador Nero, um homem implacável, um homem ruim, e queimou a cidade de Roma pela metade e culpou Paulo, que pela atrocidade, que falou que eram os cristãos e o líder era Paulo. E Paulo, sim, eu creio que ele sim perdoou na iminência da sua morte, né? Ele falou: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E eu creio que na iminência da morte dele, ele sabia da sua sentença que o imperador Nero decretou. Eu creio que sim, ele orou pelo imperador, né? E o apóstolo Paulo, gente, ele foi um dos homens, sim, ele foi um dos homens implacáveis contra os cristãos. Mas quando Jesus entrou no caminho, tudo mudou. E muda hoje, muda também. Hoje muda as circunstâncias, muda a vida. A pessoa que bebia passa a não beber mais. A pessoa que se droga passa a não usar droga mais. A pessoa que ficava na prostituição não passa a prostituir mais. A pessoa se perdoou. Porque primeiramente ele encontrou a pessoa que perdoou ele, que chama Jesus Cristo. A pessoa que estava sendo condenada para ir à morte, condenada a ir para o Geena, literalmente 100% ausência de Deus. E Jesus foi ali e resgatou. Resgata a pessoa que fica na bebedice. Jesus resgata a pessoa que está ali nas festas. Ali Jesus chama ele, vem para cá, que aí não é o lugar que você deve ficar. Jesus chama a pessoa que está na boca do fumo, que está ali. Jesus chama, resgata, salva a alma, salva vidas. E é só o Senhor Jesus que ele tem esse poder de mudar, como ele mudou também a minha vida. Eu estava indo para o rumo errante, estava indo para o rumo para ir para o inferno, e Jesus me resgatou, me chamou para a luz. E chama também as pessoas para a luz. Chama as pessoas também para estar com ele. Jesus chama as pessoas para estar com ele, mas primeiramente, como o profeta João Batista ele diz: eu vim para trazer arrependimento, trazer o arrependimento molhando na água, né? E sendo perdoado pelo batismo. Mas vai vir uma pessoa que é mais poderoso do que eu e vai batizar você com o Espírito. E esse chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que Jesus te perdoou. Me perdoou também. E está chamando você também. Para que você, né, além disso, começar de você se perdoar. A se perdoar das coisas que você fez. Tem alguma coisa no seu coração que você ainda não está sentindo. Ainda está te machucando literalmente. Porque você não perdoou uma pessoa que fez um mal tremendo, um mal que está te corroendo, um mal que está te assolando por dentro. Tem só um remédio. E esse remédio chama Jesus Cristo. Jesus Cristo te perdoou os seus pecados ali naquela cruz do Calvário. Que naquela cruz ali ele falou tetelestai, está tudo pago, está tudo consumado. Por isso, gente, Jesus, ele, assim, como explicou para Pedro, infinitamente 70 vezes 7. Mas começa de você, se perdoa primeiro. E depois você vai ver o milagre que Jesus vai fazer na sua vida, na sua casa, no nome de Jesus.